Você é livre para falar o que você quiser, mas o que eu vou te falar nesse vídeo vai te ajudar a vender mais e fechar muito mais trabalhos, principalmente a última, mas seguindo a ordem. Tudo que eu vou te ensinar aqui é baseado na minha experiência, um pouco sobre psicologia comportamental e uma junção de vários anos vendendo design para minha empresa. Algumas dessas coisas você nunca deve falar e outras é o que você não deve falar só na primeira reunião. Eu sou J1711 e seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. A nossa comunidade está cada vez maior, tanto aqui no canal, quanto lá no Discord, quanto no Instagram. Então, se você quiser se juntar, se inscreva e ative as notificações. Numa reunião, tudo o que o cliente espera de você é que você mostre que tem capacidade e conhecimento para resolver o problema dele. Ele não quer um amador que está ali só para ganhar o dinheiro e não está nem aí para encontrar uma solução. Se você não sabe de quais problemas que eu estou falando, eu vou deixar um vídeo lá na tela final onde eu explico melhor sobre isso. O cliente precisa de um profissional. E numa reunião você precisa mostrar e provar que é um. Por isso, algumas coisas são extremamente importantes em serem ditas e outras jamais. Inclusive, você deveria remover algumas delas da sua vida. Começando pela que destrói a venda logo no início e ainda deixa o cliente com raiva. Sinto muito, não posso fazer nada. Isso significa que você não tem nenhum interesse ou é incapaz de resolver o problema do seu cliente, além de não mostrar nenhuma empatia e ainda enfraquece a sua integridade. Essa é uma das piores coisas que tem para você falar em uma reunião ou para um cliente, então elimina totalmente essa frase da sua vida e substitua por algo como eu posso te ajudar? Ou como a gente pode resolver isso? Porque além de mostrar que você não tem interesse em resolver o problema do cliente, vai fazer brotar no cliente aquela sensação, aquele sentimento de raiva. É mais ou menos quando você está com algum problema. Imagina, sei lá, um problema mecânico no carro. Você vai até o mecânico, chega lá e fala, olha, eu tô com um problema. E o mecânico fala para você, sinto muito, não posso fazer nada. Porra, pensa o seguinte, você tá ali com um problema, esse problema afeta várias outras coisas na sua vida. Você tá procurando uma solução, chega ali num cara que era para ter uma solução e ele fala, olha, eu não posso te ajudar. Não dá uma raiva? E com o seu cliente vai ser a mesma coisa. Se você não mostrar interesse em resolver o problema dele, ele vai ficar com raiva. Principalmente se você usar essa bendita frase. Esse tipo de frase destrói a sua venda assim que você fala. Porque mesmo que você tente resolver, tente mudar a situação ali, o cliente já está com raiva daquilo, já está com raiva de você, não quer mais saber do seu serviço. Então elimina esse tipo de frase e procura tentar entender o problema do cliente, se coloca no lugar dele, para daí então você falar se tem uma solução ou não. Se você não tiver uma solução, você pode pensar ou pode falar para ele que você precisa pensar em uma solução. Eu, inclusive, já fiz isso. Cheguei no cliente, o cliente me apresentava um puta de um problema que às vezes eu não tinha a menor ideia de como ia resolver. Falou, olha, esse seu problema vai ser um desafio para mim. Eu não tenho uma solução para te apresentar agora, mas eu vou sentar com calma e vou descobrir uma solução para ele. E o cliente entende. Porque ele sabe que a situação ali é diferente, é complicada, às vezes é delicada, e no final das contas ele precisa de uma solução, ele precisa de alguém que resolva esse problema. Não importa se você não sabe. É a mesma situação do mecânico. Você leva o carro, você não sabe que problema é esse, o mecânico não sabe também, ele fala, olha, eu não sei qual é o problema, mas se você deixar o carro aqui, eu vou descobrir uma solução para você. Você não sente confiança num cara desse? Você não sente, porra, esse cara é profissional, ele vai descobrir o problema e se ele resolver, porra, vai salvar o meu dia, vai salvar minha semana, vai salvar todas as reuniões que eu tinha na semana. Consegue entender como uma simples frase pode afetar todo um contexto? É exatamente isso que essa droga dessa frase faz. Se você falar, sinto muito, não posso fazer nada, sinto muito, não consigo resolver isso, sinto muito, é um problema seu, é pior ainda essa, né? Mas se você usar esse tipo de frase, o cliente vai ficar com raiva de você e esquece, porque esse cliente nunca mais vai voltar. Ele não vai mais querer saber de você. Toda vez que você tentar vender alguma coisa para ele, ele já sabe que você não tem capacidade para aquilo e no final das contas vai procurar o seu concorrente. Passo para ontem. Eu sei que às vezes você sente uma vontade intensa de falar esse tipo de frase para fechar o negócio, mas a quantidade de dor de cabeça que isso vai te dar
Você não tem a menor ideia. Sem contar que essa frase enfraquece a sua prova social, porque ela vai mostrar que você não tem nenhum outro trabalho para fazer, que está sem nada para fazer e está tentando vender a qualquer custo. Eu já falei isso inclusive em outros vídeos aqui, mas eu vou repetir. Um trabalho bem feito leva tempo. Se você faz rápido, faz mal feito. O seu cliente precisa e quer qualidade. Ele sempre vai falar que precisa para ontem, porque ele tem a necessidade de vender mais e mais rápido, porque ele precisa pagar conta, ele precisa fazer dinheiro na empresa dele. É basicamente igual você, igual a mim, igual a todas as empresas desse mundo, elas precisam vender. E dependendo de como você vende, se você não vender como um profissional, você vai querer falar qualquer coisa para conseguir vender. E essa é uma das frases que provavelmente você vai usar, que não deveria. Porque falar que você faz para ontem, como eu já falei, enfraquece a sua prova social, porque você não tem mais nada para fazer. Se você não tem mais nada para fazer, você não tem outros trabalhos, significa que o seu trabalho pode não ser tão bom assim e por isso você não tem clientes. O que no final das contas, um argumento que você usaria para vender mais rápido vai acabar fazendo com que você não venda nada. Então esse tipo de frase você tem que eliminar. Primeiro, por causa desse problema que eu acabei de falar, da prova social. E segundo, porque no momento em que você fala que entrega para ontem, o cliente vai esperar que você chegue na sua casa, no seu escritório, onde é que você trabalhe, faça imediatamente e em 15 minutos você manda alguma coisa para ele. É basicamente isso que ele espera, que ele acha que é mágica. Você precisa dar um prazo adequado para ele, porque senão isso vai te dar dor de cabeça, ele vai ficar te cobrando o tempo todo e lá nas próximas vezes que você vender para ele, ele vai sempre achar que você vai entregar em tempo recorde. E aí, se você tiver outros trabalhos na frente do trabalho dele, você vai ter que dar atenção para ele, porque senão ele vai te encher o saco, porque senão ele vai falar, porra, na última vez que você me entregou, você levou 20 minutos para fazer e agora tá levando uma semana. Entre vários outros problemas que isso pode te trazer. Hoje, eu já faço o contrário disso. Eu não falo que eu faço para ontem, eu falo que eu tenho uma agenda fechada para os próximos 2 meses, porque na maioria das vezes eu realmente não tenho tempo para fazer. Tenho muitos outros trabalhos na frente e não consigo atender aquele cliente naquele momento, porque dependendo eu posso atrasar o trabalho de outros clientes e isso vira uma bola de neve, enfim, é uma situação bem complicada. Então na maioria das vezes eu uso essa estratégia que é o contrário dessa frase que você não deveria usar em uma reunião. Não fale que você faz para ontem. Dá um prazo adequado, 1 semana, 1 mês, 15 dias, 3 dias, depende de qual trabalho é, depende de como você trabalha também. Então dá um prazo adequado sempre que você for em uma reunião, sempre que você for oferecer um trabalho, sempre que você precisar falar com o cliente, seja por telefone, Skype, WhatsApp, não importa. Dê um prazo adequado. Nunca fiz isso. Sinceridade? Vende. Mas essa aqui não. Se você nunca fez, não precisa falar para o seu cliente que você nunca fez. Lógico que você não vai mentir também, mas evita falar esse tipo de frase. Se ele te perguntar, fala que você já fez algo parecido ou para áreas similares. É claro que se isso for verdade, tá? Se você nunca fez, procura fazer alguns materiais nesse estilo antes de ir atrás de um cliente dessa área. É o mais sensato a se fazer. Você também pode desenvolver materiais fictícios para poder ganhar experiência e apresentar esses materiais nessa reunião. Se você disser isso sem ele perguntar, vai mostrar que você não tem experiência e o seu cliente precisa de alguém que resolva o problema e não quer alguém ali que vai aprender com o problema dele. Para isso ele contrataria um estagiário ou encontraria alguém que fizesse de graça. Entenda o seguinte, profissionais, quando vão vender, eles vão lá sabendo qual é o problema e já com uma solução pronta, entre aspas, tá? Não pronta com o material pronto já, olha, o material tá aqui, tá pronto mesmo que você não tenha pagado. Não é isso. O que eu tô falando é, o profissional, ele sabe qual é o problema, ele sabe qual é a dor, ele sabe qual é a dificuldade desse cliente antes de marcar uma reunião. Quando ele consegue essa reunião, ele já sabe disso. Ao mesmo tempo que ele sabe disso, ele sabe quais soluções ele vai apresentar. Isso é o que um profissional faz. Um amador ou alguém que está começando agora, um iniciante, vai para uma reunião totalmente despreparado. Na maioria das vezes ele não sabe nem o que a empresa faz. Eu sei do que eu estou falando porque eu já fiz isso. Eu já comecei, eu já fui iniciante, eu já fui amador.
Perdi vários trabalhos fantásticos de empresas incríveis simplesmente por estar despreparado, por não saber o que falar, por não saber quais eram as dores desse cliente, por não saber quais eram os problemas deles, por não saber como apresentar soluções, para não levar essas soluções já prontas e falar, olha, você tem esse problema aqui, esse problema aqui, esse problema aqui. Mas dá para a gente resolver isso de várias formas. Uma das formas é essa aqui, outra das formas é essa daqui, ou você pode pegar essa daqui, ou a gente pode juntar todas essas aqui e resolver esse problema. Então falar que você nunca fez esse tipo de trabalho é uma frase que vai destruir a sua venda. Você tem que saber o que falar. Você tem que saber como falar, como se portar, como se posicionar como um profissional. Senão você não vai vender nunca. Se você continuar indo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados que você tem agora. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender como se portar. Você precisa aprender o que falar, como procurar esses problemas, como encontrar esses problemas, como pensar nas soluções, como fazer o cliente sentir a dor desse problema e sentir a alegria da solução que você está apresentando para ele. Você tem que saber isso, você precisa saber disso se você realmente quer progredir na carreira, se você realmente quer seguir a área de design como autônomo, como freelancer, ou se você tenha um interesse em abrir a sua própria empresa. E para você aprender isso de uma forma rápida, eu tenho 40 aulas no curso Como Vender Design como um Profissional, que vai te ensinar o processo do início, meio e fim, onde eu vou te dar roteiro pronto para você ligar para o cliente e falar com ele, onde eu vou te explicar como encontrar essas dores, onde eu vou te explicar como apresentar soluções. Eu vou inclusive te dar uma planilha que calcula os preços automaticamente para você, um modelo de contrato, um modelo de proposta e um roteiro pronto. Além de um checklist ali para você fazer o download e começar as suas vendas de forma profissional. É só você clicar no link aqui na descrição. Eu te espero na minha turma. Mentiras. É sério. Eu realmente tenho que falar? Eu poderia pular essa parte, mas eu vou falar porque tem muita gente que ainda não entendeu sobre isso e acaba... engane o seu cliente uma única vez e ele nunca mais volta. Na hora de você vender, mentir vai ter o efeito contrário. Porque sinceridade vende, mentira desvende. Como que isso é possível? Se você for sincero com o seu cliente, ele vai perceber, ele vai confiar em você e vai te indicar para outros clientes. Agora, se você mentir, além de ter o efeito oposto, ele vai contar para outras pessoas que não vão querer comprar de um mentiroso. Porque a mentira, ela não faz parte do nosso ser, de quem a gente realmente é, verdadeiramente. Ela não faz parte disso. E o seu corpo fala. O seu corpo demonstra quando você está mentindo. Os seus olhos, a sua expressão facial, alguns pequenos músculos do seu rosto mostram que você está mentindo ou não. O seu gesto, a sua postura, a sua forma de falar, a entonação da sua voz. Enfim, tem vários pontos que mostram que você está mentindo. E o nosso cérebro consegue captar alguns desses sinais. Então, se você estiver mentindo, o seu cliente vai perceber. E se ele perceber isso, ele vai perder total confiança em você. Obviamente, um profissional ele não vai mentir para o cliente. Se ele mentir para o cliente, obviamente ele não é um profissional. E se, mesmo mentindo, você conseguir vender para o seu cliente, vai ser uma única venda. No máximo 2, 3 ali, mas em algum momento o seu cliente vai perceber que você está enganando ele e a sua carreira acaba ali. Porque isso vai se espalhar que nem uma doença, porque é exatamente isso que a mentira é. Então você pode escolher mentir para o seu cliente e estragar toda a sua carreira, ou falar a verdade mesmo que essa verdade faça com que você perca a venda. Porque na maioria das vezes essa sinceridade vai fazer com que o cliente confie em você e pode te dar uma chance dependendo do que for e como for. Claro que não existe um padrão aqui, porque cada situação é diferente, cada realidade é diferente, cada cliente é diferente, cada problema é diferente, então não existe um padrão, não existe uma regra também. E eu não estou falando que você não pode mentir, você pode, você é livre, você pode fazer o que você bem entender, mas não deve, porque se você realmente quer ser um profissional, profissionais não mentem. Profissionais encontram soluções. É isso que eles fazem. Então, se você tem aí alguns amigos que são mentirosos e fazem isso para tentar tirar vantagem do cliente, manda esse vídeo para eles
Porque esse é o tipo de profissional que estraga a nossa área, é o tipo de profissional que faz com que os clientes percam confiança em outros designers, mesmo que eles sejam profissionais. Preços. Se o cliente te perguntar sobre preço, eu te aconselho a não falar, por dois motivos muito claros. Primeiro, se você falar um preço menor do que você vai cobrar, ele vai achar que você está querendo passar ele para trás e isso é complicado. E segundo, você precisa mandar uma proposta formalizada para que isso fique registrado, seja por e-mail, impresso, WhatsApp, enfim, por onde quer que seja. Porque assim ele não vai falar que você falou que ia cobrar X e no final das contas você está cobrando Y. Fala que você precisa consultar sua tabela de preços, analisar com calma tudo o que vocês conversaram na reunião, analisar como o projeto vai ser desenvolvido e aí então você manda uma proposta formalizada por e-mail para ele. Que apresentar o preço na hora é complicado, porque você nem sempre vai saber tudo o que precisa ser feito. Você vai entender os problemas, lógico que depende de como você vai fazer a leitura dos problemas e levar as soluções prontas. Porque durante a reunião pode ser que a solução que você levou pronta para um problema aumente, tenha mais materiais para serem desenvolvidos. E isso é o que vai fazendo com que a proposta não seja a mesma que você está levando. Dá para você falar um preço mais ou menos aproximado? Dá. Só que depois, se você calcular tudo certinho e no final das contas esse preço for maior, o cliente vai ficar com aquele pé atrás. Ele vai achar que você está querendo tirar vantagem dele e é complicado essa situação. Se ele insistir muito, fala que você assim que chegar liga para ele para passar uma proposta. É até mais interessante do que você falar o preço na hora. Existem exceções para isso, tá? Por exemplo, serviços mensais, que é uma mensalidade, isso não tem problema. Se você chega na reunião, conversa com o cliente, ele fala, olha, eu preciso de um trabalho de marketing digital mensal. Se você já tem esse preço formado, você pode falar, olha, eu cobro X por mês para fazer tantas postagens e veiculação e configuração de anúncio e design e tudo mais. Ok, aí é uma coisa. Agora, soluções específicas, pontuais, por exemplo, você chega lá, o cliente, olha, eu preciso de criação de panfleto, criação de outdoor, criação de site, criação de banner, criação de... Enfim, tem várias criações ali. Você também pode, se você quiser, ter a sua tabela pronta, levar na hora, calcular na hora e apresentar o preço. Isso não tem problema. Mas nem sempre isso vai ser possível, principalmente na nossa área de design, porque tudo é muito relativo. Às vezes um design de um panfleto, para um cliente, pode ser X, mas para outro cliente pode ser X vezes 2. Não é pelo serviço em si, é pelo trabalho que vai ter por trás desse material. Às vezes é um material que precisa ser conceitual, às vezes é um material promocional que tem que ser rápido, mas como eu sempre falo aqui no canal, tudo tem que ser de acordo com a sua realidade. Tem que ser de acordo com o cliente que você estiver atendendo, com o serviço que você estiver oferecendo. Isso que eu estou falando aqui não é uma regra, tá? Não é algo que você precisa seguir à risca. São dicas de coisas que funcionaram para mim há anos e funcionam até hoje. Pode ser que para você não funcione. Pode ser que para o seu amigo da esquina de cima funcione, porque tudo é relativo. Então evite falar preço durante a reunião. Eu tenho certeza que você também já falou alguma cagada em alguma reunião. Comenta aqui que eu quero saber. Mas você precisa entender quais problemas você, como designer, deve resolver com o seu trabalho para ajudar o cliente e usar esses argumentos para vender mais. Eu abordo esse assunto de uma forma mais profunda nesse vídeo aqui. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.